Eu comecei a assistir a série Dona Beija esses dias e ela me fez pensar numa coisa sobre como as histórias da gente é contada a partir do ponto de vista masculino. Por quê? Porque Dona Beija foi uma mulher extremamente forte na história do Brasil. Mas enquanto eu assistia a série, eu tive uma sensação, tipo, eles focam mais no corpo da massa fera, que venhamos e convenhamos, é maravilhoso, mas passa mais focando em sexo do que contando quem realmente foi aquela mulher. E isso me fez pensar em uma pergunta muito interessante. Quantas histórias de mulheres incríveis acabam sendo contadas a partir de um olhar que não é o delas? Quantas histórias femininas acabam sendo reduzidas, quando na verdade eram histórias de poder, de sobrevivência e inteligência? E foi por isso que eu resolvi fazer algo diferente hoje. Eu separei algumas séries baseadas em mulheres reais e inspiradas em histórias reais, que mostram diferentes formas de força feminina, ok? Para quem está chegando agora no canal, prazer, eu sou a Aline, esse é o canal Mãe CEO da Vida Digital. Aqui a gente fala sobre maternidade real, mentalidade, desenvolvimento, rotina, identidade e uma construção de uma maternidade mais consciente, mais leve, sem romantização, mas também sem culpa, tá bom? Vamos começar pela própria Dona Beija. Antes de falar dessas séries, eu acho importante falar rapidamente da história dela. O nome dela era Ana Jacinta de São José. A história dela acontece no século XIX, ou seja, lá nos anos 1800. Uma época em que nós, mulheres, praticamente não tínhamos direitos nenhum. A gente não podia votar, a gente não tinha independência financeira e éramos totalmente subordinadas às regras sociais da época. Quando ela era ainda muito jovem, ela foi raptada, assim, por um político extremamente poderoso. E isso fez com que ela passasse anos fora da cidade. E quando voltou, voltou com uma reputação completamente destruída pela sociedade. Viu a semelhança? Mas ao invés de viver escondida, ela fez algo que naquela época parecia praticamente impensável para uma mulher. Ela construiu a independência financeira dela. Ela viveu de forma livre. Ela enfrentou uma sociedade extremamente conservadora. Ou seja, ela desafiou completamente o sistema do tempo dela. Por isso eu acho que a história da Dona Beija é muito mais complexa e muito mais interessante do que apenas o lado que tem sido mostrado aí na ficção da HBO. Agora vamos falar das séries. Primeira que eu quero te indicar é a Lição de Química, tá? Lição de Química, ela conta uma história de uma cientista lá nos anos 60, que ela foi violentada, ela sofreu uma violência sexual, mas ela era extremamente inteligente. Ela vivia em um ambiente completamente dominado por homens e ela era constantemente desacreditada, ignorada, subestimada, até que a vida dela toma um rumo inesperado. Ela acaba apresentando um programa de culinária, mas aí acontece algo muito interessante. O que parece ser apenas um programa de cozinha, na verdade vira algo muito maior. Ela começa a ensinar ciência e motivar outras mulheres a fazerem isso. E é isso que eu achei fantástico nessa série. A segunda série que eu quero te indicar é Self-Made. Outra série que eu achei que é muito interessante também. Ela conta a história real da Madame C.J. Walker, uma mulher que nasceu na extrema pobreza, filha de ex-escravos, sem acesso a oportunidades, e ela conseguiu construir um verdadeiro império. Ela criou uma empresa de cosméticos do zero e se tornou a primeira mulher milionária feita por si mesma nos Estados Unidos. Não é interessante? Eu imaginei que você fosse gostar. Vale lembrar que ela não herdou riqueza, tá? Ela construiu, ok? A terceira série, a gente começa a falar de A Imperatriz. Ela é contada a história de Elizabeth da Áustria, tá? Uma jovem que ela entra na corte imperial e é fantástico, sabe? Porque é um dos ambientes mais rígidos e controlados da Europa. Ali, ela precisa aprender a sobreviver às regras políticas, a pressões gigantescas. É uma história muito interessante sobre identidade, ok? Sobre como continuar sendo você mesma, mesmo quando o mundo tenta te moldar, tá bom? Uma outra série muito impactante se chama Made.
Ela é baseada na história real de uma mulher chamada Stephanie Land. Ela era mãe solo, ela estava em um relacionamento abusivo e viveu na pobreza extrema também. Para sobreviver, ela começou a trabalhar como faxineira enquanto tentava reconstruir a própria vida. Essa série mostra um tipo de força feminina que muitas vezes não aparece nas histórias grandiosas, ok? Às vezes, a força de uma mulher não está em dominar o mundo. Às vezes, está em simplesmente sobreviver perante ele, ok? E isso é fantástico, porque a gente pode observar que existem outras possibilidades, tá? Tem uma série muito legal que eu acho que é Inviolable, uma coisa assim, que ela conta a história de duas detetives, é a história real, tá? Elas começam a investigar uma série de crimes que tinham sido ignorados por outras autoridades, mesmo enfrentando resistência, mesmo enfrentando descrédito. Elas continuam investigando. É uma história sobre persistência, sobre mulheres que se recusaram a ignorar a verdade. Assistindo todas essas séries, eu percebi uma coisa: as mulheres sempre foram fortes, gente. Algumas mudaram a ciência, outras construíram empresas, outras enfrentaram sistemas inteiros e outras simplesmente sobreviveram quando tudo parecia impossível. Essas histórias sempre existiram, só que agora nós estamos começando a contá-las de verdade. Ok? Se você conhece alguma série sobre mulheres fortes que vale a pena assistir, me conta aqui nos comentários. Eu adoro descobrir séries novas. Um beijo, tchau, tchau.